Desenvolver habilidades e competências na área da comunicação empresarial está entre os desafios do profissional de relações públicas. O posicionamento de marcas, as escolhas de tecnologias e mídias, o gerenciamento de crises e a elaboração de planos de comunicação estão entre os temas a serem discutidos no curso de especialização de gestão em comunicação de empresas. E os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo, Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e boa tarde também a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e no nosso Instagram, no @VivaVozUnivale. Bom, hoje nós estamos recebendo, então, dois professores aqui. A professora Lígia Naidion, professora que é uma das coordenadoras do curso de Gestão em Comunicação de Empresas. Obrigada pela presença, professora. Obrigada pelo convite, professora Lisa. E temos também a participação do professor Flávio Schmidt, professor convidado para a aula inaugural desse curso, né, professor? E ele também é autor do livro Do Ponto de Vista de Relações Públicas. Também agradecemos a sua presença. Bem-vindo. Eu também agradeço. Obrigado. Lígia, então esse é um curso que ele já é consagrado aqui na universidade, mas ele está de volta, né? Então, queria que você comentasse o que há de novo nesse novo momento aí dessa especialização. Então, essa é a 10ª turma do curso de Gestão em Pós-Gestão da Comunicação Empresarial. Ele foi startado pela professora Ediene, que conduziu ele com 9 turmas com resultados excelentes. E a professora Ediene foi quem nos propôs, a minha professora Emiliana, que então assumíssemos essa nova proposta. O que tem na nova proposta? Ele tem um foco no digital, né? Até porque ele segue o que o mercado oferece, o que o mercado exige. Então, assim, ele está buscando se adequar às necessidades do mercado hoje, pensando no contexto da gestão da comunicação, que nada mais seria que a assessoria de comunicação. Bacana. Professor, e a sua presença também, eu acho que é algo bem importante e marcante, a sua vinda para essa aula inaugural. Dá para a gente ter uma panorâmica para as pessoas que estão acompanhando o programa, que não necessariamente são dessa área, mas eu acho que todo mundo nesses nossos dias midiáticos, né, temos um pezinho aí na comunicação. Eu acho que as pessoas adoram conhecer um pouco desses bastidores. O que você preparou para essa aula inaugural? Sem dúvida. Eu acho que foi bastante estratégico, né, e eu diria até bastante inteligente por parte da coordenação do curso, a professora Lígia, de iniciar com essa disciplina, com essa matéria que é a gestão de cultura organizacional, né? Porque toda a base, toda a estrutura do processo de conhecimento que esses alunos vão ter, então agora eu posso junto com eles desenvolver esse encaminhamento para tudo. Até porque a cultura organizacional ela faz parte do dia a dia de todos, né? Independentemente se a pessoa acompanha e sabe ou não. Então, acho que vai valer a pena iniciar com esse tema. Bom, professor, o senhor é então autor, né, de como a gente já falou, do livro Do Ponto de Vista das Relações Públicas. Um desses temas é a relações públicas, uma profissão colocada no caldeirão dos sapos fervidos. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho dessa expressão? A gente gostou dessa sua abordagem, explica melhor. Mas, na verdade, os protagonistas dessa história não gostaram nem um pouco. Né? Sim. Porque nasceu na época em que iniciou o processo de reengenharia no Brasil, né? No mundo e no Brasil, né? Que foi o período anterior ao início da globalização, né? Foi o período das mudanças organizacionais. Então, com o processo de implantação de mudanças, muitos empresários da época, eles se fizeram muita resistência, achando que aquela crise seria mais uma crise, depois de tantas que eles já viveram como empresários, né? E que, portanto, se eles ficarem quietos, aquilo iria passar e eles voltariam a ter a sua vida normal. Só que o processo de internacionalização dos mercados, como foi na época, ele veio para ficar, para se estabelecer, tanto que logo em seguida teve a internacionalização, depois a globalização e depois a globalização da comunicação. Então era um processo que não ia parar, não ia terminar. Então os empresários que preferiram esperar para ver o que iria acontecer,
começaram a ter problemas sérios, né? Operacionais, econômicos, financeiros, de produção, de tecnologia nas suas indústrias, né? E aí logo eles foram associados àquela metáfora dos sapos fervidos na água, né? Porque a experiência era, você coloca os sapos dentro da água, na água fria, e liga o fogo com a água morna. Então, conforme a água vai esquentando, os sapos iam se ajeitando para se acomodar na nova temperatura. E eles achavam, como os empresários, ou os empresários achavam, como os sapos, né, que logo isso ia passar. Mas a água veio a fervura, então os sapos começaram a saltar para fora da água, em função do calor da temperatura da água. Então, na época, o mercado fez essa analogia de que os empresários que não queriam reconhecer a mudança de tudo no mundo, eles estavam se comportando como sapos fervidos, né? Que eles só iam saltar da água quando ela estivesse em fervura. E eu usei essa metáfora para contar um pouco da história dos empresários, né, das empresas, especialmente do ponto de vista da comunicação, que é a minha especialidade e foi onde eu fiz a leitura desse processo. Mas será que essa história não continua? Pois é, né? Ainda tem gente meio sapo fervendo, Lígia? Tem muito sapo fervendo, e ainda bem que ferve. Porque aí aparece, eu penso que, pensando em comunicação, né, essa fervura em relação a vou valorizar e eu preciso investir em comunicação. Então, assim, acho que a grande deixa é exatamente essa. Exatamente. Eles continuam achando, porque todo mundo pensa que comunicação qualquer um fala, né? Qualquer um faz, qualquer um executa e qualquer um planeja. E assim é uma coisa muito simples, né? Se fosse simples, não existiriam os cursos, não existiriam profissionais, não existiria preparo. Claro. Lígia, vamos falar um pouco do curso, então, dessa especialização, né? Ela está voltada para quem? A quem poderia se interessar pelos conteúdos apresentados no curso? Os principais perfis profissionais que normalmente fazem o curso são profissionais de jornalismo e publicidade e propaganda. Algumas pessoas também do meio administração. E muita gente que já está no mercado, às vezes atuando na área de comunicação e que graduou-se em outras áreas, mas que acaba precisando trabalhar. Por exemplo, a área de RH, né? A pessoa trabalha em RH, precisa trabalhar a comunicação interna, pensar a comunicação. Então, assim, é uma experiência interessante e eu garanto que o curso dá um resultado bem interessante também. Bom, professor, você já tem mais de 25 anos de experiência na área, né? E você já passou por diversas grandes empresas, como a Editora Abril, a Visa, Burger King, entre outras tantas. O que mais te chamou a atenção em relação à comunicação interna de cada uma delas? Sim, eu acho uma pergunta muito pertinente para os dias atuais, inclusive, né? Agora mesmo a professora Lídia estava se referindo a isso, porque a comunicação interna, na sua origem, há 25 anos ou mais, 30 anos, ela era feita de uma maneira estritamente interpessoal, né? Era uma comunicação pessoa a pessoa, relacionamentos e tudo mais. E, basicamente, os meios de comunicação internos que existiam na época eram os pessoais, de reuniões, encontros, seminários, cafés, almoços, né? E havia o house organ, na época, o jornal interno, e havia os quadros de avisos, né? Que levavam esse nome mesmo naquela época, né? Então, o relacionamento da comunicação interna era interpessoal, basicamente. Depois, com a evolução da comunicação, da tecnologia, houve um distanciamento do relacionamento interpessoal, do relacionamento pessoa a pessoa. E até que chegamos hoje num nível em que se chama de relacionamento a troca de informações virtuais, né? Não que não seja correto e que eu não pratique também, né? É claro. Mas, assim, comparando com o que significa o relacionamento, é muito diferente. E hoje, a importância disso, para finalizar, é que as empresas estão se dando conta de que é necessário retomar aquilo que aconteceu na origem e fazer o relacionamento pessoa a pessoa dentro das organizações. Então, existem hoje muitas novas técnicas, medidas de
que eu denominei, inclusive, de comunicação do relacionamento, porque aí é fazer a comunicação por meio das pessoas e não por meio dos veículos. Né? Que ótimo ouvir isso, né? Eu acho que a gente está sentindo mesmo na pele, né? Essa necessidade desse contato mais humano, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, como essa humanidade faz parte direta do trabalho das relações públicas, né? Lígia, como é que você vê hoje, especialmente essas novas gerações tão relacionadas, tão ligadas com a tecnologia? Conectados, né? É difícil trabalhar essas relações públicas com esse grupo? Penso que sim, mas eu vejo uma contradição aí também. Ao mesmo tempo que eu vejo eles extremamente conectados e, assim, muito atualizados tecnologicamente, eu vejo uma geração sensível. Eles são extremamente sensíveis a causas. Você tem como pegá-los pelo coração. Então, assim, a tecnologia não tirou o caráter humano dessas pessoas. Ela é um meio e eles não conseguem pensar diferente. A gente, inclusive, em sala de aula, procura se adequar a isso, né, a essa realidade. Então, assim, você até endurece às vezes, mas você não tem como voltar à Idade da Pedra, porque nós temos que conviver com isso e vamos tirar proveito. Então, assim, a tecnologia tem feito, inclusive, Elisa, e nós vínhamos conversando no caminho, obrigado a gente, enquanto professores de comunicação, e certamente você passa por isso, a nos adaptar cada vez mais, né, à existência e a presença dela, inclusive em sala, né? Então, assim, eu acredito na contribuição, sim. Não sei se o professor Flávio pensa isso também. Concordo. Eu gostaria de complementar a sua colocação o seguinte: nós precisamos entender, nós que somos das gerações anteriores, que essa geração, ou seja, as últimas duas gerações, elas são nativas da tecnologia, né? Então, elas vivem esse mundo, né? E o que nós é que não somos, ou que não viemos nós somos migrantes, né? Nós viemos de outra cultura para essa daqui. E nós é que temos que aprender, nós é que temos que nos desenvolver e reconhecer as qualidades desse novo modelo. E, portanto, nós mais aprendemos com essa nova geração, né, com as formas de relacionamento dentro dessa tecnologia atual, do que podemos ensinar. Não é? Mas é necessário que se perceba essa questão da sensibilidade, né? Que nós trazemos uma sensibilidade desse relacionamento diferente do que eles praticam hoje. Bom, a gente vai fazer um intervalo para tentar refletir um pouco mais sobre tudo isso e voltamos já a conversar com os dois professores, professora Lígia Naidon e professor Flávio Schmidt. Daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta hoje conversando com a professora Lígia Naidon, o professor Flávio Schmidt. Eles estão à frente do curso de Gestão em Comunicação de Empresas. Esse curso ainda está com inscrições abertas, Lígia? Olha, até hoje, com certeza. Porque a gente tem a primeira aula, então, assim, o risco de perder a primeira aula, eu acho que não custa tentar, né? Entendi, bacana. Quem tiver interesse... Mas interessante. Aliás, sobre isso, a gente falava agora no intervalo sobre que tipo de pessoa tem demonstrado interesse, né? Então, tudo bem, o curso é dirigido, você já comentou o perfil né, do curso, enfim. Mas quem tem se interessado por esse curso? Profissionais que estão atuando e estão de forma brilhante atuando no mercado. Isso nos deixa bastante empolgados, porque a gente está vendo que realmente o curso tem uma contribuição a fazer. E, principalmente, esses profissionais que estão atuando e estão mostrando resultados muito bons para o mercado hoje, eles estão reconhecendo a necessidade do upgrade. Então, assim, a proposta de pós-graduação é fazer a diferença, como diz a campanha da Univale. Exatamente. Bacana. E, professor, e o que os alunos podem esperar dessa disciplina, né, de gestão da cultura das organizações? Eu acho que mais do que eu, o professor pode falar, né? A questão do entender a cultura como base para qualquer desenvolvimento de trabalho. Então, assim, ela não foi colocada como primeira simplesmente por a gente trazer uma referência do mercado brasileiro, como é o professor Flávio também, mas pelo start que ela vai dar para todo o processo, para chegar daqui a pouco numa disciplina de planejamento. Então, assim, nós vamos começar contextualizando essa realidade, vamos passar por comunicação interna, por comunicação digital, por branding, relacionamento com a imprensa, planejamento de eventos. Existe uma gama que preenche quase 2 anos de aulas, né, de quinzenais, encontros quinzenais alternados. Então, assim, existe realmente uma intenção de preparo
para que essas pessoas que estão vindo buscar a bagagem, elas saiam satisfeitas. Professor, quer comentar um pouco Eu mais sobre a gostaria, disciplina? Sim, porque a comunicação hoje ela está bastante voltada para o externo, né, para o mundo externo, né? A própria orientação da tecnologia, das redes sociais, enfim, Sim. ela orienta para ter esse envolvimento planetário, né? Amplo, expansivo. Então, pouco se volta para a realidade interna, seja das pessoas mesmo, seja das organizações, né? Mas, na verdade, o âmago de toda essa questão que faz o relacionamento acontecer e ele ser bem sucedido, ter sucesso com o mundo externo, é a base interna que vai criar a identidade organizacional e fazer com que a empresa realmente se posicione com relação ao mercado, ao mundo, de uma maneira que ela realmente é, né? Para que haja identidade correspondida. Então, a disciplina, o tema de cultura organizacional, ainda que pudesse ser em qualquer momento, mas no início, ele vem trazer uma importância grande, porque ele vai passar essa mensagem de que é a base para essa visão de relacionamento amplo. Agora, um dos pontos que eu acho que é um dos pontos bem quente no trabalho do Relações Públicas, provavelmente é a questão da gestão de risco, né? Uhum. Que é algo que talvez tenha sido intensificado por conta da internet. Sim. É verdade isso? Gostaria que vocês colocassem um pouquinho sobre de que forma, né, o profissional que está trabalhando com a comunicação pode gerir situações em que a imagem daquela empresa que ele defende, que ele, enfim, atua, está em risco, né? O que dizer, professor? Olha, eu acho que hoje as empresas estão num caldeirão fervente, né? Com relação a tudo. E a facilidade ou o risco da empresa se ver diante de uma crise hoje é muito grande, né? E pior do que viver uma crise, são crises hoje que não são controláveis, né? Porque quando você tem uma crise, por exemplo, nas redes sociais, na internet, quanto mais se tenta resolver a crise, mais piora-se a situação da crise, né? Porque a dinâmica e a emocionalidade envolvida é muito grande. Então, nós estamos entrando num campo que, inclusive, vem sendo estudado já há alguns anos, que é o campo da gestão do risco e não da gestão da crise. E é fazer análise dos riscos que a empresa tem, naturais dela, e fazer um trabalho de prevenção para que ela evite que seja exposta de maneira errada nesse mundo tão amplo como está acontecendo hoje. Mas pegando o gancho dessa fala, as crises estão acontecendo tanto que realmente está havendo um sentimento de reconhecimento por parte dessa atividade. Olha, realmente nós precisamos. Exatamente. Então, assim, a preocupação com o risco às vezes é preciso passar pela crise para descobrir que precisa prever o risco. Então, assim, nós estamos vivenciando isso em todos os dias, como o professor falou, em todas as organizações, e a cultura do compartilhamento interfere absurdamente, né? Então, assim, as falas estão aparecendo, o mercado está sentindo muito isso, as pessoas profissionais ou não estão sentindo também, então, assim, tem um viés interessante, e esse é um tema que também vai ser tratado, com certeza, disciplinas específicas a respeito da comunicação em um momento de crise, além da comunicação institucional, além da interna, da pública, vamos trabalhar a comunicação pública também. Legal. Gestão de comunicação pública é muito diferente de comunicação privada, né? Também é uma área que precisa, inclusive nós temos algumas pessoas que estão vindo, que são da área pública, que são profissionais que trabalham há bastante tempo na área pública, tanto para trabalhar esse conteúdo quanto para estudar. Então, eu acredito que haverão calorosas discussões em sala. Bom, ainda então nesse tema, né? Quais seriam os principais desafios de quem trabalha em empresas públicas e privadas com a comunicação, professor? E Olha, também do terceiro setor, né? E também do terceiro setor. Hoje, as empresas públicas, elas têm um desafio enorme, não é? Porque elas lidam não só com a importância da informação, de levar informação,
mas principalmente com a questão da responsabilidade social, né? Questão do benefício social, principalmente. Então, a empresa pública precisa se conscientizar de que ela está tratando com os mesmos públicos que uma indústria, uma empresa privada trabalha, né? Mas com propósitos muito diferenciados do que uma empresa privada. Não que a empresa privada não tenha responsabilidade social, ou não tenha preocupações com sustentabilidade e etc. Isso é importante. Mas a empresa pública tem sim que aprender a interagir com a população, aprender a ouvir mais. Ouvir é mais importante do que o governo, a administração pública, falar, né? Eu acho até que merecia ouvir mais e falar menos, porque nós poderíamos entender melhor as necessidades da população, da sociedade e tudo mais. Gente, o profissional de comunicação ele está mais necessário nesse mundo tecnológico, globalizado e conectado? Como vocês veem? Eu tenho um medo, eu vejo como sim, com certeza. Até não diria outra coisa diferente, você vai dizer, está sendo tendenciosa. Não. O problema é que as pessoas, como eu falei lá no início, todo mundo pensa que sobre comunicação, né, já que eu tenho acesso, sim, eu posso compartilhar opiniões e eu estarei me comunicando. Comunicação é um processo, né, que tem que ter um emissor e um receptor, ou seja, eu preciso provocar reações. Então, assim, não é para qualquer um. Né? E jogar apenas ao vento na comunicação, dá para usar essa analogia, você não recolhe. Então, o professor falou muito bem, é o mais ouvir do que falar. E eu acrescentaria a comunicação pública o agravante da troca de 4 em 4 anos, né? Que aí o que acontece? Tem todo um recomeço e está muito pautado em pessoas, muito mais pautado em quem promove o negócio do que quem está precisando ser beneficiado com ele, que seria a população. Se houvesse mais preocupação nesse sentido, garanto que haveria mais espaço para profissionais de comunicação, a comunicação aconteceria de forma muito melhor e as pessoas seriam mais felizes. Bom, professor, e outro tópico do seu livro, né, se chama A Incorporação da Responsabilidade Social pelas Empresas e o Movimento da Sustentabilidade, o assunto que a gente estava falando logo há pouco. E durante a conferência Ethos 360 Graus, que aconteceu em São Paulo, alguns pesquisadores avaliaram a posição das empresas em relação a esse cenário aqui no país. Quais são as suas considerações em relação a esse assunto? Olha, é muito boa pergunta, porque é um tema atual, é um tema que está sendo discutido agora, do ponto de vista de qual é a realidade que está acontecendo com as empresas, etc. Tem muita coisa acontecendo que nós interpretamos como apenas uma espuma, uma forma de transmitir um posicionamento para a sociedade, para o mercado, mas que não tem sustentação em atitudes reais do ponto de vista de sustentabilidade, de ecologia, de responsabilidade social. Então, as empresas lançam mão de alguns recursos para poder se posicionar dentro desse modelo de sustentabilidade, mas quando você vai olhar internamente quais são as atitudes, os princípios, os compromissos, você observa que eles não são compatíveis. A empresa, agora mesmo, acho que eu posso dar um exemplo, né? A empresa que fez a campanha da Fearless Girl lá nos Estados Unidos, daquela garota destemida que enfrentou o touro, que foi campeã do Festival de Cannes, né, de campanhas de RP, né, valorizando a presença feminina, a mulher, o empoderamento da mulher, ela acaba de ser processada pelas funcionárias mulheres que ganhavam menos do que os homens lá dentro da própria empresa. Quer dizer, então, não corresponde o que se mostra para fora com o que se faz, com o que se pratica. Né? Então, voltando aí para a disciplina de gestão de cultura organizacional, exatamente o princípio, assim, qual é a sua cultura, o que é que você acredita, quais são as suas crenças, e elas são praticadas nas suas políticas e nas suas filosofias. Perfeito, não adianta só a fachada, né, professor? Nós chamamos isso de evergreen, ou de greenwashing, que é você dar aquela composição, aquela máscara, para poder fazer um bom posicionamento no mercado,
Mas isso não dura muito, Não, né? não. É Especialmente muito rápido. nesses tempos em que a informação está aí para todo E quando mundo. acontece algum problema, as máscaras caem e fica claro que não existe preparo nenhum. Gente, mundo da comunicação, como sempre, é muito apaixonante. A gente agradece muito a participação de vocês, desejamos sucesso aí ao curso de Gestão em Comunicação de Empresas, essa especialização que está começando agora aqui na universidade. E nós conversamos então com o professor Flávio Schmidt, que é autor do livro Do Ponto de Vista de Relações Públicas, o livro fácil de achar na internet para compra, Sim. né, professor? Direto com a editora, pelo site da editora, eles entregam na hora. Muito obrigada pela presença. Obrigada também à professora Lígia Nádia, uma das coordenadoras do curso. E a gente se despede também, né, Isabela? É isso aí. E agradecemos também a você que nos acompanhou em mais um programa. Lembrando sempre, de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Até mais.